Então, ID2 é quem? É o IR2. IR2 é dado por quem? Tensão do resistor 2, dividido pela resistência 2, mais o ID3. Certo? Então, meu ID2 é igual a 1,9 divididos por 560 mais 1,2 mA. Resultado aqui vai ser quanto? 4,59 mA. Um 1,9 por 560 dá quanto? 3,39 mais 1,2, 4,59. Certo? Tá bom. E o ID1 agora? Dá quanto? Preciso fazer aqui ou só posso anotar aqui o valor de ID1? 5,53 mA. Entenderam como que a gente faz essa análise? Não, não é o ID. Não é o ID. Não? Tem que somar daí. Ah, tem que somar o ID2. Tem que somar o 4 alguma coisa. Tá bom. Então, qual é o valor de ID1? Você me passou o valor de IR1. Isso? Isso. Ah. Então, pega lá o 5 e alguma coisa, o 4 e alguma coisa mais. 10,1 mA. Isso. Tranquilo? Entenderam a mágica que eu fiz aqui? Então, tá bom. Tem alguns pontos que eu estou fazendo mais rápido, porque eu sei que isso é matemática básica. Esse cara aqui agora, como é que a gente resolve? A primeira coisa que a gente faz. O diodo está polarizado direto ou reverso? Ah, não, direto. Todo mundo enxergou que está direto? Então, o que eu faço? Posso vir aqui e substituir ele pelo equivalente matemático dele. Esse equivalente, como estamos trabalhando com diodo de silício, é uma fonte de 0,7 volts. Qual a maneira mais fácil de descobrir as grandezas que nós estamos pedindo aqui nesse circuito? Detalhe, quais são as grandezas que eu estou pedindo lá? Estou pedindo tensão, corrente do diodo 1 e VR2. Então tá. Quem é a corrente do diodo 1? O diodo está em série com algum elemento? Então eu posso já afirmar que a corrente desse rapaz é a corrente do resistor 3. Eles estão em série. Então, ID1 igual a IR3. Para eu achar IR3, tensão do resistor 3 divididos pela minha resistência 3. Certinho? Acho aqui. Tá bom. Só que agora eu tenho que achar essa tensão. Como é que a gente faz essa situação de trabalho? Tem duas fontes no circuito. Concordam comigo? Sim. Ou a gente usa superposição de fontes, que seria o quê? Trocar essa fonte por um curto-circuito, calcular tudo visto por essa fonte, aí depois troca essa por um curto-circuito, calcula tudo visto por essa fonte, olha quem que está no mesmo sentido, soma, e quem tiver no sentido contrário, subtrai. Certo? Ou então, vamos para análise de tensão. Fábio. Isso que você está falando que é uma dificuldade que não foi. Porque esse cara aqui, a posição que ele está.
Aqui eu só descobri as tensões. Certo? Ali não. Não dá para fazer a mesma coisa. Não dá para fazer a mesma coisa. Não tem como fazer a mesma coisa, porque esse cara está direto no ramo aqui em cima, que eu posso fechar aqui minha máquina por cima? Não. Não, né? E aí o quanto que esse cara vai influenciar aqui? A minha pergunta para vocês é: vocês acham que essa fonte aqui vai diminuir a tensão desse resistor ou vai aumentar a tensão desse resistor? Para que nós possamos responder essa pergunta, vocês podem fazer depois por superposição. Que daí você vai conseguir entender o que vai acontecer. Só por superposição que a gente consegue enxergar isso. Se a gente fizer por malhas agora, o que acontece? Tem duas correntes nesse circuito, não tem? Então, olha só. Eu vou ter uma corrente I1 aqui e vou ter uma corrente I2 aqui. Ué, professor, por que você colocou ela no sentido contrário ali, o I2? Simples. Eu não tenho um polo positivo com uma fonte aqui? Normalmente, a gente não faz pelo polo positivo ao direcionamento da nossa corrente. Então, vou botar tudo para cá. Olha só o que acontece aqui por malhas. Eu vou ter positivo aqui e negativo aqui, certo? Tensão do resistor 1. Eu vou ter desse lado positivo aqui e negativo aqui. Tensão do resistor 2. E do resistor 3. E o que vai acontecer aqui no meu resistor 2? Aqui eu estou somando pelo I1, perdão. E aqui, ó, no meu I2, também vai estar somando. Concorda? Qual seria a equação de I1 e qual seria a equação de I2 aqui para a gente resolver esse circuito? Lá de análise de circuitos. Lá. I1 é igual a quanto? Peraí. Então aqui eu tenho aqui tensão do resistor 1, mais a tensão do resistor 2, menos a tensão da fonte, certo? Tensão do resistor 1, mais tensão do resistor 2, menos a tensão da fonte é igual a 0. Tá bom. Isso para o meu I1. Tá. Agora, tensão do resistor 1 é quem? Não é a tensão da fonte por 1000? Calma. Resistor 1 vezes I1, concorda? Tensão do resistor 2. R2 I1, menos I2. Menos. Posso até pegar a fonte e jogar para o outro lado. Fica mais fácil. Certo? Tá bom. E aqui embaixo? Você tem que vir daqui daí, certo? Então, eu saindo daqui, o que vai acontecer? Tensão do resistor 3 mais VR2 menos a tensão da minha fonte 2. Então, deu 0,7 aqui. Né? Igual a 0. Como é que eu escrevo essa tensão? R3 vezes I2. Mais R2. Quem é que está positivo agora? I2 menos I1. Por causa do sentido. Professor, você colocou I1 menos I2, são que está somando. Não.
Você não fez essa possibilidade nesse sentido. Isso. Então tá, pronto. Então as duas no mesmo sentido tem que somar. Pronto. Igual a tensão da fonte 2. Certo? Tá bom. O que a gente faz aqui agora? Substitui os valores, faz o sisteminha, e aí a gente acha quem? A gente acha a corrente do resistor 3, que é o meu I2, que vai ser a corrente do meu diodo 1. E aí depois eu já acho o meu R2, que é a tensão desses dois caras aqui. Certo? Então faz esse sisteminha aí, eu quero esses dois valores. Resolvendo esse sisteminha de equação aqui, o que a gente tem? I2 1.4 mil. I2 igual a menos 1,4 mil, né? Menos 1,4 miliampere. E o I1 quanto? 3,5 mil. 3,5 miliamperes. Qual é a vantagem, né, da gente trabalhar com eletrônica? Ah, professor, deu um número negativo aqui. Simplesmente porque esse cara é convencionado no sentido errado. Só isso. Certo? Tá bom. Ah, professor, mas se ele for convencionado no sentido errado, então significa que a minha corrente está vindo dessa fonte. Exatamente. Tá? Então, o que a gente precisa saber? Corrente do diodo 1. A corrente do diodo 1 era igual à corrente do resistor 3. E a corrente do resistor 3 é qual a corrente da nossa máquina? O I2. Então, a corrente deste cara e do nosso diodo 1 é de 1,4 miliamperes. Tá? Agora, como eu terminei o sistema, e essa fonte aqui é mais forte, eu posso dizer o seguinte: olha, só convencionei errado, e a minha corrente que foi solicitada é de 1,4 miliamperes. Certo? E qual o valor da tensão do resistor 2? A tensão do resistor 2 não é dada pela resistência 2 e a soma das duas correntes? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, olha lá. VR2 é igual a R2 vezes I1 mais I2. Ah, professor, mas está negativo. Calma, não se preocupe, você faz isso depois. Você encontrou o sinal negativo por causa dessa convenção. Você só troca o valor dela quando? Agora que você for usar. A tensão do resistor 2 é 1000 vezes. Quanto que a gente tem de I1? 3,5 miliampere menos, porque a gente achou o valor de menos aqui, de 1,4 miliampere. 3,5 menos 1,4? 2,1 vezes 1000, 2,1 volt. Certo? Então, o que acontece quando eu tenho um diodo em terceira aproximação? O que eu tenho que fazer com ele? É a chave fechada, a fonte de alimentação e o que mais? Um resistor, que representa o quê? A resistência de corpo do meu diodo. Vamos considerar este circuito aqui de trabalho. E agora, nós vamos dizer o seguinte:
que a tensão do nosso diodo por NC de silício é de 0,7 volts. Que a nossa resistência de diodo vai ser de 10 ohms. A resistência de corpo do meu diodo é de 10 ohms. Aqui eu só vou colocar uma pimentinha, né, para a gente começar a pensar que nem engenheiro. A potência deste diodo é de 0,5 watts. Essa é a potência. Tá? Bom, professor, eu vou precisar dessa potência? Calma, vamos analisar com calma. O que eu tenho que fazer aqui então? Esse diodo está como? Polarizado direto. Então o que eu faço com ele? Venho aqui, coloco a fonte, a chave, a fonte e em série, depois da minha fonte, uma resistência de diodo. Esse cara aqui é 0,7 volts e essa resistência é de 10 ohms. Neste circuito, eu quero achar a corrente do diodo 1. Como é que a gente faz isso? Lembrando que o meu diodo 1 aqui agora é quem? É todo esse conjunto aqui, ó. Meu diodo 1 agora é esse sistema. Dá para dizer que é Hã? O Vitor falou aqui na frente, ele soprou aqui na frente, que a corrente do meu diodo 1 é a corrente total. A gente pode falar isso? Pode ou não pode? Vamos lá. Quantas correntes eu tenho nesse circuito? Uma só. Só tem uma corrente. Se eu só tenho uma corrente, não tenho nenhum nó que está dividindo essa corrente para nenhum lado, toda a energia que sai da minha fonte, até chegar no primeiro nó, vai ser a corrente total. Tem algum nó aqui? Então essa corrente vai se dividir? Se ela não vai se dividir, por um acaso ela não é a corrente total? Então você está certo, é a corrente total. Para esse circuito. O que a gente tem que fazer? Raciocinar um pouquinho e olhar, peraí, não dividiu, então é a minha corrente total, sim. Como é que a gente acha a corrente total desse sistema? Soma as resistências e divido pela tensão que vai ficar disponível para aquelas resistências. Ah, professor, mas essa resistência está depois da fonte. Não importa. Elas estão todas em série, concorda comigo? Então, se elas estão todas em série, porque eu só tenho uma corrente, para esse caso, aí o que vai acontecer? A minha resistência equivalente desse sistema é quem? É o R1 mais a resistência do corpo de diodo. Essa resistência equivalente é igual a 100 mais 10. Então, a corrente do meu resistor 1, a corrente total, né, RT, é a tensão sobre as minhas resistências divididos, a tensão sobre o REC divididos pela minha REC. Agora, qual é a tensão sobre os meus RECs? Aqui eu tenho um gerador e aqui eu tenho outro. Agora, esses dois geradores, eles estão no mesmo sentido ou estão em sentido contrário? Isso é, ó, esses dois geradores estão assim, positivo, negativo, ou estão positivo com positivo e negativo com negativo? Se eles estão assim, é um menos o outro.
Se eles estão assim, é um mais o outro. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Tensão nos meus resistores. É a tensão da fonte menos a tensão do meu diodo. Tensão da fonte 3,8 menos 0,7, 3,1. A minha corrente total, que por acaso é igual à corrente do meu diodo, que é quem eu quero saber, vai me dar quanto? 3,1 divididos por 110. 28 miliamperes. Se eu falo milivolts, 28 miliamperes. Então só toma cuidado com a unidade. Você não está fazendo corte e costura, você está fazendo engenharia. Não vai me trocar volts por amperes que a gente vai conversar diferente. Mas vamos lá. 28 miliamperes. O meu diodo foi falado que a potência dele é de quanto? 500 miliwatts. Se eu multiplicar 28 miliamperes pela resistência de 10 ohms, que é a resistência do corpo do meu diodo, vai me dar quanto de tensão em cima desse cara? Ô, professor, não é o 0,7? Se eu tenho uma resistência e tenho uma corrente, eu multiplico resistência por corrente, eu vou ter tensão, não vou? Então, se eu pegar aqui, ó, esta corrente aqui, e multiplicar por 10 ohms, me dá quanto de tensão? Aí, 280 milivolts. 280 milivolts vezes 28 miliamperes me dá quantos miliwatts? Potência é tensão vezes corrente. ,280 milivolts. Isso. Vezes 28 miliamperes. Mil e mil. Então, 28. É só fazer o seguinte: 28 vezes 280. Ah? 7.800 Ah, 7.840. Eu tenho milha aqui e milha aqui, certo? Tem que cortar quanto? 3. Então me dá quanto? 7,84 watts. Peguei os 28 miliamperes e multipliquei pela resistência de corpo. Isso. Aí com isso eu achei a tensão que está em cima dessa resistência de corpo. Que é quanto? 280 milivolts. Só que se eu pegar 280 milivolts e multiplicar pela corrente de 28 miliamperes, me dá quanto? Mil vezes mil, certo? Só que é 280 vezes 28, certo? Dá 7.000 e alguma coisa. Hã? Me dá uma potência alta. Me dá uma potência maior do que a potência desse cara.
que vai acontecer com esse circuito? Vai explodir, né? Concorda comigo que vai explodir esse cara aqui? E o porquê que ele vai explodir? Porque o valor da resistência do corpo dele vai reagir a essa corrente. Então significa que eu não posso deixar ele passar numa condição dessa. Teoricamente, se a gente pegasse esse cara aqui com um resistor de 100 ohms, em uma potência baixinha de dissipação de energia, a gente ia colocar o dedinho lá no nosso resistor e ele ia queimar. E isso acontece muito no resistor, não, no diodo. Isso acontece muito com qual diodo? Diodo Zener. Ou o diodo de sinal 1N4148. Tá? Só que o que acontece? Você está multiplicando direto ou está multiplicando sem os mínimos? 28 litros na corrente total. Vezes 10? Não, mas se eles fizerem direto, eu saber a potência do circuito. Aí é só multiplicar por 3,8. Aí ele está dando 100 miliwatts. Ele está regulando. Mas esse cara daí está regulando, entendeu? Mas aí 100 miliwatts. É isso que está passando no diodo também, né? Tem que eu me perdi. Olha só. É só aqui, ó. Eu estou calculando a potência só dele. Estou olhando só para ele, entendeu? Se a gente olhar do circuito, isso, se eu olhar do circuito, sim, entendeu? E esse cara não vai deixar ele queimar. Mas se eu olhar só dele, ele queima. Entendeu? Não, se você inverter ele não vai conduzir. Ou inverter a resistência. É isso? Aí dá na mesma. Dá na mesma. Ó, detalhe é o seguinte. Se a gente olhar só o diodo, sem esse resistor aqui, ó, ele explode. Porque ele não deixa, ele não aguenta passar essa energia total por ele. Agora, essa resistência aqui, o que ela está fazendo para mim? Além dela limitar a corrente, ela limita a potência do meu sistema. Qual que é a potência máxima do meu sistema aqui? Como é que eu acho a potência máxima? Não é a corrente total vezes a minha tensão total? Então a minha corrente total é 28 mil. Se eu multiplicar por 3,8 me dá quanto? 100 miliwatts. O meu diodo é de quanto? 500 miliwatts. Então ele não vai explodir se eu tiver esse resistor aqui. Agora olha só que interessante. A resistência de corpo desse cara é 10% do valor da minha resistência total. Concorda que é uma situação muito grande? Se eu tivesse um resistor menor aqui, um resistor de 10 ohms, o que ia acontecer com o meu sistema? Então, qual é o problema de quando eu estou usando o meu diodo em terceira aproximação? Quando eu tenho resistências muito baixas envolvidas na minha associação. Se a gente pegar situações comerciais, 400 ohms, 500 ohms, 180 ohms, o que vai acontecer? A gente está limitando tanto a potência do sistema quanto a capacidade do meu diodo. Por quê? Pela minha resistência que está aqui. Por isso que quando você tem um LED, obrigatoriamente você tem que colocar um resistor antes. Por quê? Porque o LED ele não tem como dissipar toda aquela energia se você não pôr o resistor. A função do resistor é justamente garantir que o nosso LED só vai dissipar a potência que ele foi projetado. Certo? Ah, professor, eu sempre calculei lá, sempre coloquei qualquer valor lá que o professor pediu. Não, agora vocês sabem da onde vem isso, matematicamente, e por quê. E essa resistência de diodo é da platina. Fabricante que me passa. Tá? Diodos, por exemplo, de germânio, são valores aí perto de 1 milhão. Outra coisa, transistores também têm resistência. MOSFETs também têm resistência.
E se a gente não olhar essa resistência, no momento que ele está produzindo energia, o que acontece? Ele também queima por superaquecimento. Então, aquele experimento, você pega de outra vontade, já tem um experimento. Que essa resistência que está aqui, ela representa o que para mim? As ligações covalentes que foram feitas entre todos os meus cristais de silício ali, tanto as ligações do cristal P quanto do cristal N, e também o que? A resistência para você conseguir passar pela barreira do potencial. Então, essa condição aqui é a aproximação mais perto que a gente tem de trabalho. É uma fonte de Isso, exatamente. Fala. No caso da minha chegada, eu tinha usado para segurar a corrente para passar por Na verdade, esse tem uma carga. essa é A carga da ponta cargada. Certo? Beleza?